Na aula passada, vimos duas suítes Office das mais conhecidas. E eu falei que na aula de hoje teríamos uma terceira suíte. Hoje você vai entender o porquê deixamos essa suíte para uma aula separada. Então, solta a vinheta. Fala galera, eu sou o PR e estou aqui para te ajudar a acertar questões de concursos. Então, se você está gostando do canal, curte, se inscreve e compartilha, para que nós possamos continuar com esse projeto de levar conhecimento e te ajudar na aprovação em concursos públicos. Então, sem mais delongas, vamos começar. Google Workspace é o antigo G Suite, ou simplesmente a suíte do Google. E esse é um assunto muito em alta para concursos públicos. Mas por que, professor? Porque a cada dia mais as pessoas e, consequentemente, as empresas têm se utilizado de ferramentas online. Aplicativos online estão tendo cada vez mais espaço no mercado. Consequentemente, vão ser cobrados em concursos públicos. Diferentemente dos softwares mostrados até agora, o Google Workspace nos mostra um novo tipo de software: os softwares que funcionam na web. Mas como assim, professor? Simples, pessoal. Esses aplicativos, eles funcionam dentro do seu navegador. Eles funcionam na web. Com o aplicativo web, você pode editar, visualizar uma planilha, um arquivo de texto. E o mais incrível ainda é que esse mesmo arquivo pode estar sendo editado ou visualizado por uma pessoa do outro lado do planeta. Mas não se preocupe. Quando mostrarmos o vídeo, você vai entender melhor. Como na aula passada, iremos ver somente aqueles softwares que mais caem em provas de concursos, os queridinhos das bancas examinadoras. Então vamos começar? Então, pessoal, agora vamos ver o Google Workspace. E como já falamos, vamos ver somente 4 aplicativos, os principais que caem em provas de concursos. Então vamos lá. Você vai no seu Google Apps e lá você vai procurar o Google Docs, ou, traduzindo, Google Documentos. Aqui nós vamos abrir em branco e vocês podem perceber que a primeira tela é muito parecido com o Word e até com o Writer, inclusive na barra de ferramentas. Percebam muitas semelhanças. Então nós podemos criar nosso texto e formatar ele da mesma forma. Vamos rapidamente fazer isso. Então, pronto, pessoal. Criamos nosso texto, formatamos e agora nós precisamos salvar. Como salvar nosso texto? Lá no Word ou no Writer, você poderia ir na aba Arquivo, mas aqui não tem salvar. É mais fácil ainda. Tá vendo aqui em cima? Você simplesmente digita o nome do seu arquivo. Teste doc. Pressionado Enter, o meu arquivo foi salvo com esse nome. Mas foi salvo onde, professor? Foi salvo na nuvem. Foi salvo na web. Logo mais nós veremos onde foi salvo. Mas antes quero passar algumas observações. Primeira observação. Percebam que quando eu faço qualquer alteração, bem aqui vai aparecer o status. Então vamos lá, vou pressionar Enter. Vocês percebem que apareceu uma mensagem dizendo que estava salvando e depois que as alterações foram salvas no Drive. Nós vamos entender o que é o Drive daqui a pouco. Segunda observação: os arquivos criados no Google Docs, bem como nos outros aplicativos do Google Workspace, você poderá compartilhar tanto a visualização quanto a edição. Como assim, professor? Vamos ver na prática. Eu posso clicar em compartilhar e aqui eu posso digitar um e-mail para quem eu vou compartilhar. Por exemplo, logicamente, esse e-mail não existe, só um exemplo. Após eu clicar no e-mail, eu posso notificar a pessoa e aqui eu posso digitar uma mensagem, como por exemplo, eu posso escolher se essa pessoa vai editar, vai ler ou vai poder só comentar o texto. E depois eu posso enviar essa notificação para essa pessoa. Se eu não quiser notificar, simplesmente copio o link e agora eu tenho um link para eu enviar para aquela pessoa e a partir desse momento a pessoa vai poder editar clicando no link. Basta eu clicar em compartilhar. Eu não vou clicar porque logicamente não existe esse e-mail. Nós podemos ainda ampliar o acesso. Como assim, professor? Quando eu digitei o e-mail, nós estávamos no acesso restrito. Nós podemos ampliar esse acesso. Basta
colocar para qualquer pessoa com o link. Então, a partir de agora, se eu copiar esse link e enviar para qualquer pessoa que tenha o link poderá ler o arquivo. Posso, inclusive, marcar a opção editor. E a partir de agora, qualquer pessoa com o link poderá editar o meu arquivo. Basta que eu envie o link. E agora, vamos ver o Google Planilhas. Vou abrir uma nova guia, vou no Google Apps, procuro o Google Planilhas. Vou abrir uma planilha em branco. E aqui eu posso construir a mesma planilha que eu fiz no Excel e no Calc. Vamos lá? Pronto, pessoal. Agora nós vamos fazer a nossa fórmula. Como nós já aprendemos, para digitar uma fórmula ou função, eu vou pressionar igual. A função nós já conhecemos. Basta eu selecionar o intervalo. Pressiono o Enter e já apareceu inclusive uma sugestão para as outras células. Se eu clicar em OK, ele vai copiar a fórmula e vai adaptar colocando as células corretas. Se eu não quisesse ter feito isso, nós poderíamos também puxar lá na cruzinha, que teria o mesmo efeito. Então agora vamos para o Google Slides ou Google Apresentações. Aqui, como das outras vezes, vamos explicar através de um modelo. Aberto o modelo, nós podemos editar. Então agora, apresentação modificada, nós podemos apresentar os slides. Basta clicar no botão Apresentação de Slides ou utilizar o atalho Ctrl F5. E aqui nós podemos passar nossos slides clicando ou utilizando o direcional do nosso teclado. Após finalizar, pressiono o ESC e volta para o meu aplicativo. Da mesma forma como expliquei no Google Doc, eu posso compartilhar. Tudo igual. E o Google Planilhas também. Inclusive, podemos colocar o nome do arquivo para salvar. E se visualizarmos o status do documento, todas as alterações foram salvas no Drive. E o Drive será o último aplicativo que nós veremos hoje. Vou abrir o Google Apps e procurar a opção Drive. Mas atenção, Drive aqui é o nome do aplicativo. Esse Drive poderia ser Drive G ou Drive Google, mas resolveram chamar de Google Drive. Esse nome do aplicativo poderia ser qualquer outro nome. Os criadores batizaram como Drive. Entenda isso. Lá nas videoaulas de hardware, nós estudamos que a palavra Drive remete a armazenamento de dados. Aqui, da mesma forma. Só que nós estamos falando de um aplicativo que foi batizado com esse nome, exatamente para remeter à ideia de armazenamento de dados. Porém, entendam que esse armazenamento ele é virtual e online, já que este armazenamento está na nuvem. Então não confunda essa palavra drive com a palavra drive que nós já estudamos. Aqui, drive é simplesmente o nome do aplicativo, exatamente para remeter a esta ideia de armazenamento de dados. Então vamos explicar o que é esse software. Esse software, basicamente, é um local na nuvem para você armazenar e organizar dados. Perceba que os arquivos que salvamos e criamos hoje foram salvos aqui. O teste planilha, o teste apresentação e o teste documento. Inclusive, se eu fechar e vier no meu Drive e der 2 cliques, ele vai abrir o arquivo. Entenderam? Esse é o básico do básico que eu gostaria de passar para vocês sobre o Google Workspace e esses 4 aplicativos. Então agora, vamos ver como tudo isso é cobrado em provas de concursos públicos. Questão 1. O Google Docs, ou o Google Documentos, permite que o usuário compartilhe seus arquivos com diversas pessoas,
restringindo suas ações. Ele pode, por exemplo, determinar se elas podem ver ou editar os arquivos. E então, pessoal, falamos sobre isso na aula de hoje. Qual a resposta que vocês escolhem? Vamos conferir? Resposta certa, pessoal. Comentamos isso há pouco tempo. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Assinale a alternativa que apresenta a ferramenta colaborativa do Google Workspace, antigo G Suite, que permite ao usuário, especificamente, armazenar os seus arquivos e acessá-los por meio do computador desktop ou por meio de dispositivos móveis. E então, pessoal, questão fácil. O que vocês marcam? Vamos conferir? Exatamente, pessoal. Letra D, Google Drive. Lembre que esse aplicativo web permite que tenhamos arquivos salvos na nuvem, ou seja, na web. Vamos para a próxima questão. Questão 3, pessoal. Considere a figura a seguir, que reproduz uma parte dos ícones do Google Docs. Para melhor visualização, destaca-se e numera-se a seguir apenas alguns dos ícones, para identificação de suas funções. Assinale a alternativa que descreve corretamente a função ou denominação do ícone identificado pelo número. Então vamos lá, pessoal. Vamos comentar item a item. Item A. O ícone 1 é usado para desfazer a última operação realizada. Vamos lá. Ícone 1. Esse ícone, ele é utilizado para desfazer a ação? Exatamente, pessoal. Ele desfaz a última operação realizada. Tanto no Google Docs, quanto no Word, quanto no Writer. Esse ícone ou ícones semelhantes irão fazer a ação de desfazer a última operação realizada. Então, aparentemente, já achamos a nossa resposta. Mas vamos conferir os outros itens. Item B. O ícone 2 é usado para enviar o arquivo para determinado local. E aí, pessoal, o item 2 é para isso? Não! O item 2 seria para refazer a última ação. Lembram disso? Item C. O ícone 3 serve para gravar o texto em edição em um ambiente virtual. Esse ícone serve para isso? Não! Inclusive, também é quase que um ícone universal, pois mostra uma impressora. Então, é o ícone de imprimir. Item D. O ícone 4 serve para aumentar o tamanho da letra em determinado trecho selecionado. E aí, pessoal? Também quase que um item universal, mas ele não é para isso. Ele é para... Exatamente, pessoal. Verificação ortográfica. Esse ícone remete à verificação ortográfica. Item E. O ícone 5 serve para selecionar a cor de um texto a partir de uma paleta de cores. E aí, pessoal? Esse ícone 5 serve para isso? Não! Não mesmo. Esse é o símbolo para a clonagem de formatação. É o equivalente ao nosso pincel de formatação. Então, nossa resposta vai ser o item... Exatamente, pessoal. Item A. Então aqui nós finalizamos essa aula. Até a próxima. Fiquem com Deus.